Afinal de contas, o que são fundos imobiliários? Certamente você viu fundos imobiliários para cá, fundos imobiliários para lá. Os fundos imobiliários estão baratos? Na minha opinião, estão. Você deve ter visto uma cacetada de vídeos do tipo na internet. E hoje eu vou explicar para vocês o que são fundos imobiliários, como que eles ganham dinheiro, como que eles distribuem dinheiro e como você pode se aproveitar e fazer um bom investimento em fundos imobiliários sem correr grandes riscos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Ramos, sou investidor e programador, invisto desde 2020, passei pela pandemia e vou trazer nesse canal algumas dicas e experiências que eu tive no mercado de ações e fundos imobiliários. Então, para começar, o que são fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários são um tipo específico de empresa, eles têm uma legislação especial em que eles são obrigados a distribuir 95% do lucro deles em forma de dividendo. Essa obrigatoriedade ela é semestral, ou seja, o lucro que o fundo imobiliário teve naquele semestre, ele é obrigado a distribuir 95% daquele lucro naquele semestre, seja no começo, no fim, no meio, todos os meses. O mais comum é que você veja fundos imobiliários que paguem todos os meses, mas pode ver que você veja uma exceção, afinal de contas a lei permite de que seja distribuído em qualquer lugar do semestre. Dito isso, o que são fundos imobiliários na prática? Eles são investimentos em imóveis, por isso o nome fundos de investimento imobiliário. Esses investimentos podem se dar de duas formas, eu vou abordar as duas aqui no vídeo. Investimentos em tijolos, investimentos em papéis. Esses são os termos utilizados pelo mercado. Dito isso, como você pode ter um rendimento de R$ 100 por mês investindo em fundos imobiliários? Vamos supor que você ache um fundo imobiliário. Vou pegar alguns aqui, pelo amor de Deus, não é recomendação de compra nem de venda, é apenas para a nossa simulação aqui. Você consegue montar uma carteirinha de fundos imobiliários, aqui eu vou pôr 3 de tijolos e 2 de papel. Eu vou fazer uma média aqui do dividend yield deles, então eles vão render mais ou menos isso aqui por mês. E rendendo isso aqui de dividend yield por mês, investindo esse valor aqui, você vai ter um rendimento de mais de R$ 100 por mês. Vamos colocar 10 vezes esse valor. Agora 10 vezes a renda. R$ 1.000, mais ou menos R$ 1.000 de renda. Quanto você precisa investir em um imóvel para ter R$ 1.000 de renda? Agora, quanto você precisa investir num fundo imobiliário para ter R$ 1.000 de renda? O que são os fundos de investimento imobiliário de tijolos, assim como o mercado chama? São fundos imobiliários que investem em imóveis e a renda daqueles imóveis. Então, imagina você tem um grupo, você, seu coleguinha, você tem um grupo lá de 10 pessoas, vocês são bilionários e aí você senta e fala, poxa, vamos abrir um fundo imobiliário aqui? E aí vocês juntam o patrimônio, 1 bilhão de um bilhão de outro, 100 milhões de um outro ali, e vocês, né, pouquinha grana, e aí vocês começam a comprar alguns imóveis ali. Compra uma parte de um shopping, compra uma parte de um galpão logístico, uma parte de um prédio comercial, e de repente vocês têm participações ou, se não, um prédio inteiro, tá? E aí vai depender, cada fundo imobiliário tem um jeito. Então você pode ter imóveis inteiros, você pode ter parte de imóveis, você pode ter parte de shoppings, tá? E o proporcional, né, desse shopping, desse prédio, né, o proporcional de todo o aluguel dali, vai para a receita do fundo imobiliário. Quando o fundo imobiliário ele quer expandir seus negócios, quer captar mais dinheiro, quer comprar mais prédio, o que que ele pode fazer? Ele pode fazer uma oferta na bolsa de valores. Se ele não era listado na bolsa de valores, ele pode passar a ser. Ele cede parte da participação dos papéis dele para o pessoal da bolsa de valores. Ou se o fundo imobiliário já existia na bolsa de valores, ele pode emitir novas cotas, né? Pode fazer uma subscrição e emitir novas cotas. Quando você vai lá na bolsa de valores e compra uma cota de um fundo imobiliário, agora você é dono daquele percentual que você comprou. A cota, ele é o menor pedacinho de participação que você pode comprar. Então você pode comprar uma cota
ou mais cotas na Bolsa de Valores. Então, cada cota vai receber proporcionalmente os rendimentos daquele fundo imobiliário de tijolo. Então, vamos supor que a gente tem um prédio de 100 andares, um baita prédio, um arranha-céu, 100 andares, e existem 100 cotas. 50 estão com os donos e 50 com os investidores da bolsa. Quando você compra uma cota dessas, já que o prédio tem 100 andares, é como se você recebesse o aluguel daquele andar inteiro para você. Então, o fundo imobiliário de tijolo, ele está necessariamente atrelado ao imóvel físico. É por isso que você abre um relatório gerencial, vou pegar qualquer um aqui, pôr aqui na tela, você vê que eles colocam ali os imóveis, porque aqueles imóveis existem, eles estão sendo alugados e você está recebendo parte do aluguel desses imóveis. Pedro, por que vale a pena investir em fundos imobiliários se eu posso construir uma casa e botar para alugar? Cara, olha o padrão desses imóveis aqui. Você teria condição de construir um shopping em Guatemi? Teria condição de construir um corporate tower na Avenida Paulista? Eu acho que não. Se você tiver parabéns, monte um fundo imobiliário, vai ser feliz, até porque a distribuição de dividendos vai ser isento de imposto de renda. Se você fizer isso pela pessoa física, não vai compensar, que você vai pagar imposto de renda. Então, já fica a dica. Ainda tem esse benefício, tá? Quando você recebe o dividendo do fundo imobiliário, você não paga imposto de renda sobre o rendimento e você tem um pedacinho de um imóvel. Então, assim, se aquele imóvel valoriza, o seu pedacinho valoriza um pouquinho também. Então, é um investimento atrelado ao imóvel, ele já tem a segurança do imóvel, o valor da cota, ele tende a ser corrigido ao longo do tempo, que nem o valor do imóvel para cima, e o seu rendimento, ele tende a subir também, afinal de contas, os aluguéis sobem de preço. A outra classe de fundo imobiliário que a gente pode falar aqui são os fundos imobiliários de papel. O que é isso? Fundo imobiliário de papel. É um pouquinho mais complicado, mas basicamente são fundos imobiliários de dívidas imobiliárias. Então, quando uma construtora muito grande, ela quer fazer uma obra muito grande, não tem dinheiro ali, ela não vai pegar um empréstimo no banco, ou ela não vai, sei lá, pegar dinheiro com o agiota. Ela vai emitir um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, tá? Geralmente esses CRIs, eles têm como garantia ou o próprio imóvel ou outro imóvel que a pessoa que está pedindo o dinheiro ali já tenha. Eles são títulos muito seguros, compensa para a construtora que vai pagar um juro menor, compensa para a pessoa que vai emprestar o dinheiro, que vai ter um título de renda fixa seguro que vai render um pouquinho acima do que o tesouro, com risco controlado ainda. Sabendo que é um CRI, um fundo imobiliário que investe em papéis, basicamente é um fundo imobiliário que investe em CRIs. Então ele compra várias dívidas imobiliárias e ele recebe o rendimento daquelas dívidas ali. Falando de modo bem grosseiro, tá? Existem várias estratégias, tem como você fazer alavancagem com isso, tem como você adiantar, tentar fazer uma marcação mercado. Não é o que a gente vai entrar nesse vídeo, eu posso trazer isso num vídeo futuro, mas o fato é, você se expõe ao crédito imobiliário e eles tendem a dar um rendimento ali até bacaninho. Qual que é o ponto? Os fundos imobiliários de papéis, assim chamados, eles têm um risco um pouco maior do que os de tijolos. Afinal de contas, os papéis eles são uma promessa de pagamento. O aluguel também é uma promessa de pagamento, mas se tudo der errado, você manda o inquilino para fora e o imóvel ainda é seu. No caso do papel, você pode tomar um calote. E às vezes você recupera a garantia, mas demora um tempo até a garantia, você vender a garantia, seja lá que garantia seja essa, ou seja outro imóvel, alguma coisa assim. Então, de modo geral, os CRIs de papel são um pouquinho mais arriscados do que os CRIs, do que os fundos imobiliários de tijolos. Me conta aí se você achou no mínimo interessante os fundos imobiliários nos preços que estão hoje. Os fundos imobiliários estão muito descontados hoje, principalmente porque eles estão sendo afetados pela taxa Selic. Quando a taxa Selic aumenta, né, o Tesouro Direto, que é o título de investimento mais seguro do nosso país,
ele fica muito atrativo, porque ele tem um risco baixíssimo e um rendimento bem alto agora. Então as pessoas correm para o Tesouro Direto e o fundo imobiliário fica lá esquecido. Só que ele está barato pra caramba e está pagando dividendo. O imóvel não está desvalorizando, em grande parte. Você tem que estudar cada caso a caso, tem que ler o relatório gerencial. Mas a grande maioria dos fundos de qualidade estão muito baratos, cara. Então, eu acredito que é um baita momento para você estudar e considerar, sim, colocar fundos imobiliários na sua carteira, se a sua estratégia e o seu perfil de investidor assim permitirem. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso esse vídeo tenha agregado para vocês, por favor, deixem um like, comentem o que vocês querem ver aqui no próximo vídeo e compartilhe para aquele seu amigo que está querendo fazer um imóvel lá em São José das Quantas para ter um rendimento ínfimo, né, desse tamanho aqui. Valeu, até mais.